Olá, meninas, Julinha e Débora. Nós estamos na nossa segunda aula de História, né? Estamos trabalhando na unidade 4, Trabalho e Natureza, capítulo 1, as pessoas e o espaço. Vamos revisar um pouquinho da aula anterior e vamos acrescentar mais um pouquinho. Lembrando que já comece estudando esses conteúdos que a gente está vendo já para as provas no final do mês de outubro, tá certo? Que são as nossas parciais. Não acumule o conteúdo não, né? Aqui nós temos uma reserva natural. O que vem a ser uma reserva natural? Você sabe identificar o que é uma reserva natural? É um ambiente onde não tem as mãos do homem, onde o homem não plantou nada, onde o homem não fez estrada, onde o homem não construiu uma casa, né? Um ambiente totalmente natural, né? E ele tem uns guardiões, né? Então, historiando a natureza do Brasil. Nós estudamos lá no início, falamos já sobre esse conteúdo, né? Sobre as chegadas dos portugueses ao Brasil e tudo que aconteceu após a chegada dele, as transformações, as mudanças nas paisagens, nos nossos costumes, nos nossos hábitos, né? Então, nós temos aí a chegada dos portugueses ao Brasil com outra imagem, que na aula anterior eu trouxe a imagem do livro, agora eu estou com uma outra imagem. Os índios nus, com os enfeites, né, que era a matéria-prima que eles tiravam da natureza, eles aterrorizados, né, porque eles... E os portugueses, né, com as suas embarcações, com as suas caravelas e suas roupas coloridas, né. Eles tinham muitos objetos diferentes dos hábitos, dos nossos costumes dos indígenas, né? Que o que ele tinha era o que ele próprio retirava da natureza. E como será que eles se comunicavam, né? Já que os portugueses vinham da Europa e os brasileiros estavam aqui na América, né? Como eles se comunicavam? Eles se comunicavam através de mímicas e de desenhos. Isso no começo, logo quando eles, nos primeiros contatos dele, né? Então, cada povo se relaciona de maneira diferente com o ambiente em que vive. Podemos observar isso na história do nosso país. Os primeiros habitantes do Brasil foram o povo indígena, né? Isso aí nós temos na página 184. Na cultura indígena, as pessoas tentam manter o equilíbrio entre os seres humanos e a natureza, pois eles dependem dela para viver. A natureza não serve apenas para a alimentação. Os indígenas se sentem parte dela e, por isso, criam diferentes maneiras de utilizar os seus recursos naturais sem prejudicar, né, o meio que ele vive. Eu trouxe aqui essa árvore, né, essa majestade, né, a árvore pau-brasil, certo? Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, viram a natureza como uma forma de gerar riqueza. Então, iniciaram a exploração de uma árvore chamada pau-brasil. A madeira dessa árvore era vermelha por dentro, como uma brasa, né? Era uma das características dela. A chegada dos colonizadores e a exploração do pau-brasil foram as primeiras grandes transformações da natureza brasileira. Aqui nós temos um mapa, esse mapa vocês já viram na aula anterior, né? Um mapa, certo? Da página 185. E a nossa árvore toda majestosa, né? Toda valiosa, né? Para os portugueses, né? Que exploraram tanto, né? O pau-brasil.
Ainda sobre a curiosidade dessa árvore, sobre o pau-brasil, nós vamos falar aqui um pouquinho, tá certo? Hoje é um artigo raro nas florestas brasileiras, mas na época do descobrimento do Brasil, era tanto pau-brasil por aqui que o nome pegou e a planta acabou dando nome ao nosso país. O pau-brasil foi o primeiro produto explorado pelos portugueses quando chegaram às nossas terras. Até 1530, o pau-brasil foi o único produto retirado da nova colônia. Do litoral do Rio Grande do Norte até a costa do Rio de Janeiro, o pau-brasil era a árvore que dominava, né, a Mata Atlântica brasileira. A árvore, porém, não existia só no Brasil e já era conhecida na Europa antes da descoberta do Novo Mundo. Na época do descobrimento, os árabes comercializavam já essa madeira, só que eles traziam de outros lugares, né? No Brasil, os colonizadores cortavam a árvore, utilizando a madeira e extraindo o corante vermelho, usado para atingir roupas e fabricar tinta de escrever. O pau-brasil foi praticamente extinto devido à exploração irresponsável e ao desmatamento da Mata Atlântica, floresta onde ele nascia normalmente. Então, ela nascia normalmente, né, nas suas reservas naturais, até quando chegaram os portugueses e vieram com toda a sua ambição, né, de explorar as nossas riquezas, e deu no que deu, né? Exploraram tanto as nossas árvores que hoje dificilmente nós podemos encontrar. Hoje o pau-brasil é cultivada para ornamentação e exportação. Sua madeira é apreciada na fabricação de violinos e por isso o pau-brasil é exportado para a Europa. Vendo? Ele é muito importante porque é usado. Aqui nós temos os índios trabalhando para os portugueses quando chegaram, né, cortando o pau-brasil, explorando a nossa reserva natural, né? Então, eles estavam fazendo a serviço dos portugueses, porque até então eles não faziam isso, porque eles só tiravam da natureza aquilo que eles precisavam para sobreviver. Então, para ele, o pau-brasil não tinha utilidade. Os portugueses começaram a tirar do pau-brasil, né, fazer corante para atingir roupas e, como o próprio texto anterior falou, fazer as tintas de canetas, no uso das canetas, tá certo? Na página 188, nós vamos falar um pouco das reservas naturais. Com o objetivo de preservar a natureza, rios, plantas e animais, foram criadas as reservas naturais, que são áreas nas quais várias espécies de animais e plantas são preservadas, né? Então, existem pessoas que cuidam desse espaço. Além disso, essas áreas não podem ser desmatadas, né? O que aconteceu com o pau-brasil não pode acontecer nessas áreas que são protegidas, nossas reservas, né? A Mata Atlântica, na página 189, diversas espécies de plantas e animais estão ameaçados de extinção, ou seja, eles correm o risco de não existir mais, de desaparecer, né? Como o mico-leão dourado, que vivem em uma região da Mata Atlântica entre a Bahia e Minas Gerais. Aqui são outros exemplos de animais que correm o risco de extinção. Por quê? Porque as pessoas estão matando, né? Estão vendendo, estão exportando, né? Mandando para outros países. Então,
3 palavras impressionantes quanto ao assunto é a fauna ameaçada de extinção. As principais causas para a extinção da fauna, o efeito, são mais do que conhecidas, que é a poluição ambiental, a caça e o comércio ilegais e o desmatamento, né? O desmatamento acelerado que atingiu todo o ecossistema da floresta no Brasil. Nas últimas décadas, é apontado pela quase totalidade dos ambientalistas como a principal causa do processo de extinção, né? O desmatamento, né? A venda, né? Seja para a expansão da fronteira agrícola, seja para a exploração de madeira, o desmatamento, sem nenhuma avaliação prévia dos prejuízos que poderiam causar ao meio ambiente, fez desaparecer centenas de espécies de animais e vegetais sem terem sido ao menos identificados. Isso está acontecendo não é de agora, né? Nós já estudamos aí que isso começou a acontecer desde quando os portugueses chegaram. A exploração desenfreada, né? Sem fiscalização, fez que chegasse a esse ponto, né? Ao ponto de não ter controle, os animais serem vendidos de formas ilegais para outros países, assim como plantas e outras coisas mais, né? Das nossas riquezas, como o ouro, as esmeraldas, as partes, né? Então, vamos falar um pouquinho do espaço social. Na página 190, nós falamos dos espaços sociais da aula anterior sobre as escolas e estádio de futebol. Hoje nós estamos falando aqui de um ambiente social também, certo? De um espaço social, que é onde onde existe pessoas se relacionando, existe espaço social, certo? Espaço social é o local onde as pessoas convivem. Existem muitos espaços sociais diferentes. Uma cidade é um grande espaço social. Nela há grupos de pessoas que compõem vários outros espaços sociais. Aqui nós temos um espaço social que se parece muito com essas comunidades que oferecem brincadeiras, a parte de arte, né, para as crianças carentes. Então, espaço urbano e espaço rural. Com o passar do tempo, os seres humanos foram transformando os espaços naturais, o que deu origem ao espaço rural e ao espaço urbano. Que vem a ser o espaço urbano? Espaço urbano é ocupado pelas cidades, né? Existem as cidades grandes e as cidades pequenas. Geralmente nos espaços urbanos nós encontramos escolas, hospitais, delegacias, prefeituras, né? Vários tipos de atividades industriais, comerciais. Encontramos vários tipos de prestações de serviços também. Isso tudo no espaço urbano, certo? Já no espaço rural, as casas são mais distantes umas das outras, eles vivem do que eles plantam, né? Eles vivem do que plantam. Hoje, com a modernidade, com a tecnologia, eles usam equipamentos, máquinas, né, para a produção ser maior, mas nenhum é melhor do que o outro, nem o espaço urbano é melhor do que o rural, nem o rural é melhor do que o urbano. Cada um tem a sua importância, cada um tem o seu valor, até porque o nosso alimento, né, o que vem para a nossa mesa, ela vem da onde? Vem do espaço rural.
Então, espaço rural, diferente do urbano, é o local onde são realizadas atividades de agricultura, onde há plantação de alimentos e criação de animais, agricultura e pecuária, né? Normalmente os espaços rurais são habitados por poucas pessoas. Também há poucas construções, porque as pessoas deixaram de morar no espaço rural, né? E passaram a vir para o espaço urbano à procura de uma vida melhor, né? À procura de emprego, né? Então, os espaços rurais e urbanos são complementares. Um não é melhor ou superior ao outro. Os dois são igualmente importantes e necessários para a sociedade. Aqui nós temos a exploração e usos, né, dos diferentes espaços, certo? Então, os seres humanos, eles transformaram o espaço natural para tentar viver melhor. Já estudamos o espaço urbano e o espaço rural. Além disso, existem outros usos para a natureza. Dela se podem retirar diversos materiais como o ouro e o ferro. O ferro é utilizado para sustentar as construções e fabricar carros e máquinas. O uso e a transformação do espaço natural são muito importantes para a sobrevivência das pessoas. Porém, a exploração pode agredir a natureza de maneira que fica difícil recuperar. Olha só como que ficou essa mina, né, depois de explorar. Dificilmente esse ambiente que era natural, ele vai ser recuperado, né? Quase impossível, né, dele ser recuperado. Que vem a ser impactos, né? Impactos ambientais. São as alterações que ocorrem no meio ambiente e que foram causados pelos seres humanos por suas atividades, né? Eles exploraram a natureza, né? E causou um impacto ambiental, certo? Então, na página 186, eu acho que não é, vamos falar sobre impacto. 196, certo, gente? Nós vamos falar sobre os impactos ambientais. Aqui é o planeta pedindo socorro, né? Pela poluição, né? Poluição em todos os sentidos, do ar, na terra, no mar. Então, o planeta pedindo socorro. E aqui nós temos, né, as mudanças climáticas, né? Muito sol, a seca, né? E quando chove, o verde. Então, nós temos aqui dois exemplos, né? O planeta doente, e aqui nós temos uma parte da vida saudável, né? E das mudanças climáticas. Então, vamos falar aqui um pouquinho desses impactos ambientais. Muitas vezes o trabalho das pessoas interfere na natureza e pode causar impactos ambientais, né? Como a poluição aí que vocês estão acompanhando aí na primeira imagem, certo? Então, no dia 15 de novembro de 2015, a cidade de Mariana, em Minas Gerais, foi afetada pelo vazamento, né, das sobras do trabalho da mineração. E no dia 25 de janeiro de 2019, 4 anos depois, também na cidade de Mariana, né, aconteceu um novo desastre, né, que causou mais impacto ambiental, né? Morreram muitas pessoas por conta desse acidente que houve. Então, temos que ter consciência de que a natureza é muito importante para a nossa vida. Portanto, é papel de todos nós respeitar, cuidar e preservar a natureza. As pessoas falam muito em cuidar do meio ambiente, as pessoas falam muito em respeito ao meio ambiente, mas pouco se vê, né?
as atitudes são diferentes das falas, né? Então, a gente deve falar menos e agir mais, tá? A atitude é mais importante. Então, nós temos aqui uma imagem, nós falamos em espaços sociais. Espaço social é o espaço onde você, um cinema, um clube, a sala de aula, né? O local que você pratica esporte. Então, isso são espaços sociais. Então, observe as perguntas e as imagens aí, né? Da página 191. Você vai observar as duas imagens aí e você vai escrever quais locais são representados na imagem. Então, você está vendo aí na página 191 que nós temos um salão de beleza e um shopping, né? No salão de beleza, o que é que se faz? Na B está perguntando quais os tipos de serviços prestados no salão de beleza. Corta-se cabelo, faz-se unhas, tira-se sobrancelha, buço, depilação, várias coisas no salão, né? E no shopping, faz-se compra, vai-se ao cinema, refeições, né? Item C. Pode-se dizer que os locais das imagens são espaços sociais? Esses dois são espaços sociais? Sim, né, gente? Onde tem várias pessoas que se encontram, nós chamamos de espaço social. As fotos representam paisagens humanas ou naturais? Paisagens humanas, né? Porque elas foram construídas. Você conhece outros espaços sociais? Cite mais dois. Além do que a gente já falou, né? Nós já falamos desses dois aqui, eu falei outros. Você escrevam outros aí que você conseguir lembrar, tá certo? Então, vamos para a página 195. Na página 195, os seres humanos há muito tempo aprenderam a criar animais e a cultivar as plantas, né? Então, eles domesticaram alguns animais, como a vaca, o porco, a galinha, que antes viviam soltos em ambientes naturais. Por que os seres humanos escolheram a vaca, o porco, a galinha para fazer criação, e não animais como o leão, a girafa, a arara ou a zebra? Eles foram escolhidos para suprir as necessidades, né? Então, eles passaram a domesticar, a criar esses animais para alimentação, né? Então, eles não poderiam ser animais agressivos, né? Já pensou? O leão, domesticar um leão, a gente com um leão em casa, criar um leão para comer, né? Então, eles começaram a domesticar para suprir as necessidades dele. Então, o espaço urbano passou por mudança ao longo do tempo. Você acha que o espaço rural também passou por mudança? Como será que era o espaço rural antigamente? Todas as paisagens nós sabemos que passaram por mudança, e principalmente com a chegada da tecnologia, né? O espaço rural antigamente, ele era tudo feito manualmente, né? Então, as paisagens passaram sim por um processo grande de mudança. Terceira, a agricultura e a pecuária são muito importantes para a nossa vida. É por meio dessas atividades que são produzidos muitos alimentos, porém, elas podem causar impactos negativos na natureza. Com a ajuda de um adulto, pesquise quais impactos negativos essas atividades podem gerar. Bem, elas podem gerar poluição, né? O uso do agrotóxico, né? Que não é legal, a erosão, esgotamento do solo, desmatamento, entre outros, né? Que vocês podem escrever caso lembre. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os espaços culturais, certo? Nós temos aqui
crianças indígenas, né, uma comunidade indígena, e nós temos aqui do lado uma comunidade quilombola, certo? E ao lado, na página 199, nós temos crianças da ribeirinhas, né, de comunidades ribeirinhas, que moram à beira do Rio São Francisco, na Bahia, certo? Mas o que você entende por comunidades tradicionais? Comunidades tradicionais, elas existem, né? Existem várias comunidades tradicionais no Brasil. Elas estão aqui há centenas de anos. São povos que têm culturas próprias e que usam a natureza como condições essenciais de sobrevivência. Para esse povo é impossível pensar em existir sem relacionar-se com a natureza. Então, esse povo, né, das comunidades tradicionais, eles não conseguem se ver longe da natureza, né? Então, tudo deles está relacionado à natureza. Por isso, essas comunidades têm uma grande preocupação com a conservação da natureza e buscam manter uma relação de equilíbrio sustentável entre as pessoas e o meio ambiente. Eles respeitam tanto a natureza que eles só retiram da natureza o que eles precisam, né, para sobreviver. Falamos da comunidade indígena e vamos falar nessa unidade, nesse capítulo também, certo? Na página 201 você vai ver aí falando sobre as comunidades indígenas, né? Que são grupos de pessoas que participam, que compartilham a mesma cultura, a mesma história, as mesmas regras e os mesmos valores. Será que são? Elas têm uma memória e um passado em comum e, portanto, mantêm uma relação de reciprocidade. Como será que as comunidades indígenas pensam? O que é que eles pensam, né? Como será a comunidade pensa sobre a natureza? No capítulo anterior, nós falamos que o indígena tem consciência da importância da natureza para a existência deles. E por isso, eles procuram ter uma relação, né, de respeito e cuidado com o meio ambiente. É sempre bom lembrar que os povos indígenas são bastante distintos. Eles têm costumes, línguas e culturas diferentes, né? Porém, todos esses povos pensam que a natureza, pensam na natureza da mesma forma, né? De uma forma respeitosa, tá certo? Para eles, ela é inseparável da vida, ou seja, os seres humanos e não humanos pertencem ao mesmo mundo. Dessa maneira, os seres vivos estão todos ligados pela natureza e dependem uns dos outros. Mas, infelizmente, nem todos pensam dessa forma respeitosa, né, e cuidadosa como os índios, não. Tem pessoas que pensam mais no lucro, né, em ganhar dinheiro, e por conta disso nós temos aí poluição, desmatamento, né, e tantas outras coisas, conforme nós falamos nos impactos ambientais, certo? Então nós finalizamos mais uma aula hoje de história. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.